Mbembele, isto é ameaça, não tem outro nome. Isto significa que o presidente que fez muitas promessas, inclusive eu bati as palmas, está a me surpreender. É a segunda vez o presidente da República a se pronunciar do mesmo jeito. Eu estou com medo como um ator político em Moçambique. Não é possível um jurista de profissão, que se chamou de jurista de profissão, vir proferir palavras iguais. Num país democrático, está a tirar as liberdades das pessoas. E o que o mundo vai pensar? Eu queria que o presidente se arrependesse pelo pronunciamento. Ele, acho que foi tomado pela emoção. Não é possível o presidente da República ter se pronunciado desse jeito. Isso, ou o Estado, ou o Partido Frelimo, não está a conseguir a lidar com a situação deste país. E uma das formas é acabar com a democracia em Moçambique. Aconteceu aquilo que aconteceu em Angola, que tinham tomado o país, continuam com o país até no dia de hoje. Nós sabemos disso, que este país, a nossa democracia é entre aspas. Não é possível a democracia viver desse jeito. E hoje estamos a discutir a Constituição da República. É por isso que o presidente da República não tem espaço para dizer isso aí. Obrigado. Isso é uma tristeza muito grande. Isto é uma intimidação. Não pode voltar a se pronunciar desse jeito. Foi infeliz presidente da República, não tem espaço na República de Moçambique. Sabemos de que e está se a aproveitar do cargo mais grande de presidente da República. E ele não seria presidente da República a trazer essas palavras, talvez ia usar as instituições que lhe colocaram. O meu colega disse uma coisa muito interessante, que primeiro nós vimos em Pemba, num discurso emocional, que o presidente da República chegou a dizer sobre as manifestações, mesmo se for para chorar sangue, poderia chorar, mas para acabar com as manifestações. Nós analisamos e avaliamos o discurso do presidente nessa altura num contexto de uma tomada emocional, porque não tinha qualquer tipo de documento que estava a ler, estava ali de facto a comunicar-se com coisa. Agora, o assunto da Cipole deixa-nos de facto bastante preocupados, porque eu até começo aqui a duvidar, meu caro amigo Mbembela, esta avalanche de assessores que o presidente da República tem. Se nós olharmos a avalanche dos assessores que tem, vamos encontrar o Magala lá, vamos encontrar a Bushile, vamos encontrar várias pessoas que ontem ocuparam um cargo de relevância política sendo assessor. A pergunta que eu faço: quando se elabora o discurso do presidente, não passa pelo penteamento, não é exatamente dessas pessoas? O vulgo pente fino. O vulgo pente fino, porque é um discurso que o presidente da República vai falar. Vai se dirigir aos 33 milhões de habitantes. Vai se dirigir aos 33 milhões de moçambicanos. Eu começo, de facto, a duvidar o futuro de Moçambique. Se nós continuarmos nos moldes como está, nós vamos nos arrepender daqui a 8 meses. Até teremos a saudade do antigo memeiro chamado Filipe Nyusi, não é, na presidência de Moçambique nos últimos 10 anos. Não é possível. É preciso recordar à opinião pública que em 2023, nas manifestações, uma semana depois da morte do Azagaia, para quem se recorda,
nós ouvimos, através da Polícia da República, a mencionar o nome de indivíduos que estavam prestes a tomar o golpe do Estado. E nos nomes, na altura, mencionado pela polícia, constava o nome do João Massango. Eu aqui, na Avenida Eduardo Mondlane, numa manifestação pacífica. Queremos dizer o seguinte: quando os pronunciamentos saem da boca do chefe do Estado, e isso veio de facto diluir, meu caro amigo Mbembele, o discurso bonito desta comunicabilidade, este divórcio entre a polícia e a comunidade. Até aí vinha bem que nós queremos uma imagem da polícia que não seja associada nos níveis da polícia, tal como as pessoas reportam, porque na verdade há um divórcio total. Ontem o povo tinha respeito com a polícia. Hoje temos uma sociedade que já não respeita a polícia, e nós precisamos de trazer, porque o discurso em si visava exatamente atingir aqueles indivíduos que estão sendo patenteados, que estão a sair de uma formação do curso superior da polícia, que olha, vocês que estão a sair daqui devem mudar da estratégia, porque a situação da comunicabilidade entre a polícia e a comunidade não é boa. Até aí as coisas estavam bem. Depois muda o disco. Nós conhecemos os rostos das manifestações. E por que eu não disse quem são essas pessoas que estão de facto a trazer este alvoroço todo sobre as manifestações? Queremos dizer o seguinte: este cenário da governação, e também na minha ótica, é avaliado num contexto quando o poder não é legítimo. Quando o poder não é legítimo, é exatamente isto que está a acontecer, porque quando é o povo a tomar o protagonismo na legitimação do poder, não um poder que sai do gabinete e depois é legitimado pelos órgãos de soberania como o Conselho Constitucional. Um exemplo concreto é este. Eu não queria me alongar, quero exatamente falar e terminar aqui que, de facto, o discurso do chefe do Estado, se continuar nos moldes como está, Moçambique como país vai deixar de ter privilégio. Obrigado. Porque não é possível você ser assessorado com pessoas de renome e aquilo que você tira cá fora não tem de facto qualquer tipo de relevância no contexto da governação. E sabemos que ele é o maior chefe, o porta-voz do governo principal. O presidente estava a fazer aqui, tinha 2 discursos em simultâneo. Primeiro discurso para a polícia, segundo discurso para as pessoas, aquelas pessoas, por exemplo, que estão a fazer a manifestação ou que estão a incitar a violência. Para mim, eu acho que são 2 discursos em simultâneo. Eu acho que ele aproveitou neste momento para trazer esses 2 discursos. Porque o primeiro é o papel da polícia, a que estão a acabar de graduar, e o segundo, aproveitando naquele momento de discurso para aquelas pessoas, por exemplo, que estão a incitar a violência. 2 discursos em simultâneo. E a outra coisa é, nós sabemos que o nosso governo em algum momento não está a satisfazer aquilo que é a necessidade do povo moçambicano. Mas também, quando olhamos para o Presidente da República, devemos olhar também para o antecedente. Como é que chegou no poder? Qual é o sistema político em Moçambique? Como é que funciona? E como é que o próprio presidente também chega à presidência e como é que ele funciona. Estamos aqui a falar que tem conselheiros. Nós devemos saber que Moçambique sempre teve um governo sombra. Há quem tem mais poder em relação ao presidente da República. Soubemos disso. Então, muitas das vezes... E quem seria esse que tem mais poder que o presidente da República? Podem ser agentes econômicos. Eu estou a trazer, por exemplo, uma provocação. Está a dizer que o presidente da República muitas vezes não age por si só? Para mim, eu acho que é isso, sim, pelos discursos. Podemos ver. Vários presidentes também, podemos ver pelos discursos. Mas é um outro debate. E a outra coisa, vamos dizer que o presidente não foi tão infeliz. Talvez a infelicidade foi por causa do discurso. Em que momento usou o discurso?
Porque diz que nós já conhecemos os rostos. Talvez pode ser, no caso que está em processo, mas ele não pode tirar à tona, apontar, é tal fulano, tal fulano, tal fulano, espera na hora certa dizer que é tal fulano, tal fulano. Talvez já cautelou-se por isso, por não dizer quem é, então preferir dizer que nós já o conhecemos. Mas outra coisa também pode ser que é uma questão, por exemplo, de ameaçar. Nós já tínhamos, por exemplo, a questão dentro de uma família, né? Quando um pai quer ameaçar uma criança, sempre usa uma ironia. Também pode ser o caso. Mas olhando para aquilo que é o ambiente político-social que se vive no país, olhando para a questão do Presidente da República ser o mais alto magistrado da nação e ser quem detém os superpoderes, ele é a figura máxima, é a figura de proa. E ele, ao mesmo tempo, está a encabeçar aquilo que é o diálogo político nacional inclusivo. E tem pessoas que o antecedem. Ele é que escolheu as pessoas. Certo. E ele tem subalternos que podiam vir a público falar. Temos o Ministério da Justiça, temos o Ministério do Interior, não é? Que podiam vir com esse discurso. Temos a PGR, se fosse isso. É oportuno ser quem está a gerir o diálogo político inclusivo nacional, que visa buscar a reconciliação, dizer que nós conhecemos os rostos das manifestações. É oportuno, olhando para todas essas nuances. Sim, oportuno pode não ser por causa do momento. Estamos a falar por causa do momento. A questão é aquilo que eu também estava a dizer no debate anterior, que a comunicação é fundamental. E quando nós dirigimos, por exemplo, o discurso, muitas vezes não controlamos, por exemplo, as pessoas não são iguais. Há quem percebe o grupo diferente, sim, há quem percebe diferente do outro. Então, muitas vezes, o discurso, acabamos falhando o discurso por um lapso muito pequeno. Às vezes podemos ter uma intenção tão boa, mas o discurso, para quem vai, se nós juntamos no geral, se nós generalizamos o discurso, que acabamos ali falhando. Para mim pode ser que a falha pode ser esta anomalia. Eu já disse que quando é uma figura emblemática da altura do Presidente da República vir se pronunciar desse jeito, muitas das vezes quando é um diretor que tem cargos iguais, ministro, chamamos de abuso do poder. Um presidente não pode se pronunciar desse jeito, porque parecer que ele tem instituições, em primeiro lugar. Se as instituições do Estado funcionam, sempre vão funcionar de forma igual. Hoje, também sabemos de que esse diálogo que tem dentro deste país, neste país, não é um diálogo inclusivo. Estamos nós, o Massango está aqui, eu estou aqui, estou fora desse diálogo. Isso porque, a FAO já não existe. Em termos, nestas últimas eleições gerais, nós tivemos uma percentagem, podemos até não ter sorte de estarmos lá, mas fizemos eleições e tivemos números que mostraram em algumas províncias que até podíamos ter elegido. Na boca da urna, nós elegemos, conseguíamos eleger. Obrigado. Só que depois de tudo, não é possível. Nós não temos ninguém nem nos órgãos eleitorais. É preciso, temos que nos respeitar como pessoas. Só queria dizer que o que o presidente está a fazer, em algum momento, não é novo. Nós já vimos, no tempo do presidente Samora Machel, já vimos em vários países também a se fazer o mesmo. Talvez é aquilo que eu estava a dizer. A questão é que tipo de pessoa nós estamos a transmitir a mensagem. Primeiro, que tipo de pessoa nós estamos a transmitir a mensagem. Agora, a mensagem pode ser que está a se transmitir num momento difícil e que as pessoas, por exemplo, esperavam de um outro tipo de mensagem, mas uma mensagem desta eu tenho certeza que não é novo em Moçambique e em outros países. Só queria dizer. Certo. João Massango, e depois de debater vai a questão do que pode se antever de quem tem vindo a cometer arbitrariedade, prender a questão da violência policial e a questão das injustiças. Há um dado muito interessante, meu caro amigo Mbembela. A sociedade que nós temos hoje,
É diferente da sociedade de 1980, 1990. Nós temos hoje pessoas que questionam. Nós temos pessoas... Seu tipo de pensamento, para termos uma chamada. Boa noite. Olha, é assim, o discurso do chefe de Estado na cerimônia da graduação dos agentes da CIPOL foi um discurso não muito bem acertado, porque é um discurso bastante contraditório em torno daquilo que tem sido o programa do governo. Porque, primeiramente, quando nós criamos um debate nacional, inclusive, que visa a reconciliação nacional, e depois ainda falamos que as pessoas estão identificadas, a população tem conhecimento de quem são essas pessoas, os órgãos da justiça e a polícia. O chefe do Estado, em outras palavras, está a instigar a violência institucional, está a dar motivos, está a dar razões, está a dar dados para que a UIR continue a executar, a UIR continue a arrombar a porta das pessoas à calada da noite, porque nesse exato momento não se obedece nenhuma lei nesse país. É normal 0 horas, de 23 horas, aparecer alguém vir arrombar a sua porta na sua casa, dizer que é um agente da polícia, vinha fazer busca captura, não é assim? Estamos a ver detenções arbitrárias e ilegais. A detenção do indivíduo tem que obedecer todos os parâmetros legais. Participar de uma manifestação pacífica ou não violenta não passa a ser crime. Isso tem que ficar claro. Em toda parte do mundo há manifestações. Nós observamos no Reino Unido, nós observamos na Europa, quando há manifestações, até na Bélgica, até na própria Inglaterra. Até na França. Mas nunca vimos ninguém a ser executado, nunca vimos ninguém a ser morto pela polícia. O que acontece é jatos de água e gás lacrimogêneo. Agora, parece que a postura do chefe do Estado tem sido mais instigador, tem sido mais uma postura de eu quero mostrar também força. Não estamos no momento de mostrarmos força. O que deveria acontecer nesse exato momento, sendo que este governo é inconstitucional, é ilegal, seria passar por um processo de compensação, passar a reduzir o custo de vida, passar a abrir postos de trabalho para minimizar os danos e tentar resgatar alguma confiança. Agora, vê-se ainda mais perseguições, todos os dias temos já, porque o apoiante do INSS foi executado. Nós estamos com um governo totalmente contraditório. O discurso que diz não são as razões, aquilo que implementa. Logo, estamos a encaixar o discurso de que, se for necessário, vamos ter que jogar sangue para acabar com as manifestações, com o discurso de que os rostos estão identificados. Porque, de facto, os rostos já estão identificados. Todos os dias estamos a ter opositores, pessoas que pensam diferente a serem executados. Por que não encaixar esse discurso assertivo do chefe do Estado quando diz que vai jogar sangue? De facto, o sangue está a jogar. Todos os dias temos moçambicanos a serem executados, a polícia a passear a sua classe. E o discurso do senhor ministro do Interior encaixa-se perfeitamente aí quando diz que não, a polícia nunca usou balas verdadeiras, porque está a se isentar da responsabilidade desses agentes que cometem atrocidades. Obrigado, Inês Paiva. Penso que o essencial ficou. Obrigado pelo seu contributo. Esperamos por si, noutra oportunidade, com de uma boa noite. Obrigado. Obrigado. Bebel, eu subscrevo na totalidade no telefonema deste concidadão Paiva. Subscrevo na totalidade. É exatamente aquilo que eu queria transmitir. Não faz sentido. Independentemente dos tempos, meu irmão, nós precisamos de nos aperceber que a sociedade com que nós nos lidamos hoje questiona. E sobretudo quando são discursos que não são da unidade nacional. Quando a agenda é a reconciliação. Quando a agenda, logicamente, é a reconciliação. Se nós pegarmos esse discurso do senhor Daniel Chapo, aquilo que ele disse, praticamente autorizou. E isso veio, de facto, corroborar com o discurso do ministro do Interior para a chacina popular. Então, nós, como sociedade moçambicana, precisamos, de facto, de olhar o tipo de discurso. Mas a verdade é aquela que eu disse. Quando nós temos um governo ilegítimo, que não sai do povo, que não sai das urnas, é um governo fabricado no gabinete, os resultados são exatamente esses. Eu disse uma coisa no passado, nos meus debates. O Daniel Chapo deveria agora preocupar-se em querer reconquistar o povo que está descontente com o seu regime. Fazer o melhor para puxar a juventude. Alô? Sim, temos mais chamada em linha. O presidente, tudo o que diz não está errado. Nunca está errado no que diz. Cada coisa que ele diz por saber. Por exemplo, em Nhambane ele disse que ia chorar sangue. O que ele disse, o pessoal que já vinha se fazendo, porque se fosse a percebermos bem,
Antes de que já havia se matado muita gente. Agora, o que ele diz agora nessa abertura da Cipolletti, que ele já conhecia, ia tentar eliminar os caras dos manifestantes. Isso já vem sendo acontecido desde há muito. Os nossos irmãos estão a morrer. A arte da polícia é matar. Uma das coisas que eu tenho mais vergonha, mais medo, eu tenho trauma, eu não estou a falar. Eu trabalho com clientes. Eu posso estar a falar com uma pessoa sem conhecer um cliente, mas basta dizer que eu sou polícia, a nossa amizade já acabou. Já não há nada. Não sei se consegue me ouvir. Sim, conseguimos perceber, sim. Já não há nenhuma amizade entre polícia e população. E as palavras do presidente sempre são de guerra. O presidente declara sempre guerra. Agora, os nossos mestres aí sempre dizem, ele se equivocou, ele está errado. O que ele diz é exatamente o que ele quer dizer. Sempre gerou sangue. Veja, em todas as manifestações, veja essas últimas, eu não sei se era dia 4 dias da passeata, morreram 2 pessoas. Por só teria se massacrado muita gente. E o ministro de Deus disse que não ouviu nenhum tiro. Não está errado. Não vamos dizer que ele está errado. Ele disse exatamente o que quer dizer. Agora, uma das coisas que eu gostaria que o presidente percebesse... Para encerrar, João Massango, temos já nos a polícia, uma das coisas que eu gostaria que o presidente percebesse é que a polícia é polícia, o povo é povo. Eu não chamo polícia de povo. Polícia não é povo. Só começa com pé os dois. Se fosse povo, nem ia matar os manifestantes. Ia proteger os manifestantes. Agora, sim, não consigo ouvir bem o mano aí, só vejo nos sinais na televisão. Sim. Agora, o que eu quero dizer ao cautelar, não é cautelar, mas eu gostaria que o presidente pensasse bem, é que ele deve ter medo que um dia a população veja a polícia como principal inimigo, principalmente a FIRE. Porque o inimigo do povo hoje não é a FRELIMO, é a FIRE. Porque a força da FRELIMO é a FIRE. E no dia que a população decidir cortar a força da polícia, os manifestantes vão começar a incendiar as casas e matar a família da FIRE. E a FIRE nunca mais vai poder matar a população. Obrigado. Então eu gostaria que a polícia também pensasse nisso, não matar a população, porque eles também têm vida, eles também são mortais. Eles não são de ferro, eles também vão morrer. E se morrer os filhos deles, incendiar as casas deles, eles não vão ficarem com a folha, onde ficarem com o povo, vão saber o que é dor por dor. Certo, João Massango. Cobra é cobra. Muito obrigado pelo seu contributo. Até uma próxima oportunidade. Diga? Muito obrigado pelo seu contributo. Até a próxima oportunidade. Penso que o essencial ficou. Muito obrigado, mas... Muito obrigado. E talvez em jeito de conclusão neste assunto do pronunciamento do Presidente da República, eu primeiro tinha que... Eu me questiono no que vi depois de tudo a chamada de Venâncio Mondlane na Procuradoria, em seguida o seu mandatário financeiro, o seu mandatário financeiro, além de seu mandatário financeiro, o seu mandatário, o assessor político, jurídico. Isto é uma tristeza de verdade para ver o que está a acontecer aqui. Isto é uma ameaça total. As eleições não foram livres, não foram justas. Por que chamamos o Venâncio Mondlane na mesa dos réus? Obrigado, Por que depois agora estão a tentar enfraquecer toda a cúpula de Venâncio Mondlane? Isso também não é justo. E o presidente excluiu na mesa de diálogo e chamou os amigos.